Olá! Como fazer a transição da economia no pós-pandemia? O governo deve buscar imediatamente o equilíbrio de suas contas com uma política de contenção total de gastos e aumento máximo da arrecadação? Ou a mudança tem que ser mais gradual, com a manutenção dos programas sociais, o que traz mais gastos públicos e maior endividamento? Foi esse o debate que a Comissão do Congresso para enfrentar a pandemia trouxe em discussão. Já não tem mais dinheiro para investimento, para infraestrutura, para nada. Portanto, o Brasil não tem teto de gasto. O que ele tem é cortar investimento. Falar em furar teto, em flexibilizar teto antes das reformas é quase que um suicídio, um tiro no pé. Contrariando o ditado popular, pode ser que depois da tempestade a gente tenha outra tempestade de caráter fiscal e econômico. A Emenda Constitucional 95, aprovada no governo Temer, instituiu o teto de gastos. O governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Foi uma forma de tentar controlar o custo da máquina pública e, assim, manter a confiança do sistema financeiro internacional no Brasil. Tem uma regra fiscal chamada teto de gastos, que preconiza o ajuste fiscal todo concentrado pelo lado da despesa. Foi uma escolha feita em 2016, ela foi uma resposta a um diagnóstico, a meu ver, correto, de que a despesa obrigatória vinha num crescimento muito grande e ocupa uma fatia muito importante do orçamento. Nós achamos que o Brasil tem capacidade de se endividar bastante para dar resposta à pandemia, mas que é muito importante manter a confiança dos investidores nos títulos públicos. E isso é feito, por enquanto, através da credibilidade do âncora fiscal, que está feita principalmente no teto dos gastos. Okay? Essa credibilidade é fundamental. Quer dizer, você pode aumentar o gasto se consegue continuar mantendo essa credibilidade com os mercados. E, portanto, para nós, o âncora do teto continua sendo principal e fundamental para assegurar isso. O Brasil, como outras economias pelo mundo afora, se beneficiaram dessa possibilidade de baixar as taxas de juros de referência no curto prazo. No caso do Brasil, essa possibilidade ela é suportada, né, por um arcabouço de política econômica credível e uma confiança dos mercados, nesse caso do investidor doméstico, que, como indicou, é uma base de investimento mais estável, na âncora fiscal. A âncora fiscal que no Brasil é provida, ou tem sido provida, pelo teto. Mas nem todos concordam que as regras aprovadas para o teto são as ideais. O teto é um teto sobre os gastos. É uma medida, a Emenda Constitucional de 95, de 2016, é uma medida infeliz, porque ela é simplista demais. Então, seria preciso, idealmente, rever o teto dos gastos, reformulá-lo, para adotar uma regra fiscal mais flexível e mais inteligente. É possível reconhecer, sim, que a situação das contas públicas requer cuidados, mas tendo em vista a preocupação com o nível de atividade e de emprego, seria melhor passar o ajustamento das contas ao longo de vários anos, reduzindo gradativamente o déficit primário do setor público. Há pressões por mais gastos, como os assistenciais ou mesmo os de saúde. Dado não sabemos ainda como será o desfecho da crise. Nesse sentido, como vê o encaminhamento pelo Brasil das ações para mitigar a crise? E como vê nosso cenário futuro de curto e médio prazo, com pressões pela flexibilização do teto de gastos, de modo a viabilizar o aumento de despesas, em particular de cunho social e os investimentos? Falar em furar teto, em flexibilizar teto antes das reformas é quase que um suicídio, um tiro no pé. Né? O que isso vai trazer de desconfiança do mercado nacional e internacional, como disse aqui os representantes dessas instituições. É quase que um suicídio. Nós termos o atrevimento, seria um grande atrevimento, num teto que eu votei contra lá atrás por um motivo, que eu não acreditava nele sozinho,
sem as reformas. Já fez a previdenciária, ele foi aprovado, agora vamos correr para fazer as duas reformas que são fundamentais para o país. Não há outro caminho, não há outra bala de prata. O teto de gastos, ele é uma medida fundamental porque ele traz o debate sobre o lado da despesa, mas ela não vai ser suficiente. No após-crise, toda essa necessidade de gastos sociais, por exemplo, maiores, o próprio Rafael agora falava em remanejamento de despesas, isso é fundamental, que a gente tenha a capacidade de readequar as nossas prioridades orçamentárias, discutir ano a ano essas prioridades, porque a forma como o processo orçamentário é feito no Brasil é muito no estilo piloto automático. A discussão sobre os benefícios do teto de gastos divide opiniões. Mas tem uma outra pergunta. A adoção do teto vai resolver os problemas? O governo precisa sinalizar o conjunto de ações do lado da despesa, do lado da receita, e comportando também essas novas demandas no após-crise, sobretudo na área social, para que dê segurança aos agentes econômicos, aos investidores, ao mercado em geral. O teto de gastos, de certa forma, simboliza isso, mas ele está longe de ser suficiente, né? É preciso sinalizar qual vai ser a estratégia para produzir um superávit primário em algum momento do tempo, para produzir uma estratégia de sustentabilidade da dívida pública. As regras que existem são o teto constitucional, que é uma regra altamente controvertida, com razão. Nós tivemos agora, recentemente, na imprensa brasileira, 2 grandes manifestos, um a favor do teto, propondo o rebaixamento do piso, assinado por economistas mais ortodoxos, e um segundo assinado por economistas mais heterodoxos, criticando e propondo a supressão do teto, né? Então, há uma controvérsia muito grande no momento sobre isso, mas há também a regra de ouro e a meta de resultado primário, né? Teria que se reexaminar as regras existentes e introduzir uma regra mais racional do que essas, né? Que permitisse um ajustamento gradual do Estado brasileiro ao longo dos anos seguintes, né? O teto de gastos sinaliza uma resposta pelo lado das despesas, mas é preciso também aumentar as receitas. Nesse ponto, uma saída que uniu os debatedores foi a revisão dos benefícios fiscais. A revisão de gastos tributários, renúncias fiscais, ela é muito importante. Ela poderia ajudar a financiar um programa de transferência de renda. A gente gasta 4,2% do PIB nas renúncias tributárias. Vamos supor que haja uma superestimativa de 30% nisso. Ainda assim, há um volume muito grande de recursos. Se a gente cortasse 20% desse valor, daria para financiar um programa bastante significativo de transferência de renda no após-crise. Eu preciso aplicar severa disciplina, no meu modo de ver, sobre gastos não essenciais e revendo, inclusive, os gastos tributários, chamadas renúncias fiscais, que são muito altas, algo superior a 4% do PIB, segundo as estimativas da Receita Federal. E como manter esse teto num orçamento onde a vinculação de recursos é uma regra, ou seja, quando já se sabe de antemão com o que se vai gastar? O teto vai ser de 1.485,9 bilhões. A despesa obrigatória, que é sujeita ao teto, mais a parcela da despesa discricionária, que tem caráter obrigatório, por exemplo, o mínimo constitucional da saúde, ela totaliza 1.410,8 bilhões. A diferença desses dois números, de 75 bilhões, é o que na IFE nós chamamos de margem fiscal. 75 bilhões, em termos absolutos, é muito dinheiro. Só que a gente precisa comparar esses 75 bilhões com a despesa mínima necessária para o funcionamento da máquina, que é também estimada por nós em 89,9 bilhões. Ou seja, o 75, que é a margem, está abaixo do 89. Isso significa que o risco de romper o teto no ano que vem é muito alto. No Brasil, o pessoal de Previdência representa quase 90% da despesa obrigatória. E ela, em 17, em 18, em 2019, ela sempre aumentou em termos reais. Ou seja, além da inflação, descumprindo a lei do teto, a emenda constitucional 95. O total só é alcançado porque o investimento está sendo reduzido. Ele saiu de 110 bilhões em 2011 para 19 em 2020. Já não tem mais dinheiro para investimento, para infraestrutura,
para nada. Portanto, o Brasil não tem teto de gasto. O que ele tem é cortar investimento. O que acontece na aplicação do teto é uma compressão das despesas de funcionamento da máquina e do investimento público, que está muito baixo em razão disso. Nós temos hoje um investimento público que sequer se mostra capaz, em muitos casos, de repor a depreciação do estoque de capital. Então, eu acredito que sim, concordo com o deputado Mauro Benevides, que na reformulação das regras fiscais brasileiras, que eu espero que venha o quanto antes, seria interessante tirar o investimento público do teto, excluir o investimento do teto. O diretor executivo da instituição fiscal independente considera grande o risco de rompermos o teto de gasto já no ano que vem. Mas ele alerta que há ainda um outro problema. Ao romper o teto, você aciona o que se chamam gatilhos. E o próprio FMI preconiza que regras fiscais bem desenhadas têm que ter flexibilidade. Nesse sentido, a regra do teto tem essa flexibilidade, que é a possibilidade de acionar os gatilhos, só que a forma como foi escrito nos artigos que eu mencionei, da emenda 95, esse desenho do acionamento dos gatilhos tem problemas jurídicos. Cabe uma interpretação do TCU e do Supremo Tribunal Federal, só que eles precisam ser provocados, né? O ideal é que o Poder Executivo fizesse uma consulta prévia. O que a gente acha é que essa consulta prévia, ainda que em termos gerais, poderia dar sustentação ao governo para que ele pudesse entrar num cenário de acionamento de gatilhos, até comportando eventuais necessidades de gastos sociais mais ampliados no ano que vem, temporários ou não. Ficou clara a necessidade de rever as renúncias fiscais para aumentar as receitas. Mas Paulo Nogueira Batista Júnior lembrou que os ricos pagam pouco imposto no Brasil. As rendas de capital ou de propriedade, excetuados os aluguéis, ou estão isentas de tributação na pessoa física, ou estão fora da tabela progressiva, aplicada aos rendimentos do trabalho e aos aluguéis. Os lucros e dividendos distribuídos a sócios acionistas estão isentos de tributação, mesmo quando remetidos ao exterior. E os rendimentos das aplicações financeiras são tributados exclusivamente na fonte e de forma não progressiva, com alíquotas reduzidas. Os aplicadores estrangeiros, reparem nesse detalhe, estão isentos de tributação progressiva. Assim, um brasileiro rico pode, por exemplo, remeter recursos ao exterior, retornar ao país travestido de aplicador estrangeiro, beneficiando-se assim de isenção sobre os rendimentos de suas aplicações financeiras no Brasil. Nós temos hoje uma defesa da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas como uma fonte para que nós possamos, por exemplo, ter políticas sociais. O projeto que eu apresentei, ele foca na primeira infância, não é? Com um valor de até R$ 800 mês para de 0 a 6 anos de idade. 60% de nossas crianças de até 6 anos de idade, sobretudo as crianças negras, estão em situação de pobreza. Então, alguns dados que foram apresentados, inclusive alguns até avaliados pelo ICE, apontam, por exemplo, que nós teríamos uma renda de até 100 bilhões de reais por ano. E esse programa que nós estamos apresentando, ele seria de até 80 bilhões de reais por ano. Ou seja, ao tributarmos grandes fortunas, nós vamos fazer com que esse recurso possa ser necessariamente direcionado para essas crianças que estão em situação de extrema pobreza. A senadora Elisiane Gama fez uma pergunta muito importante sobre justiça tributária. Sim, eu espero que ela seja bem sucedida nessa tentativa de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto que existe, como eu disse na minha intervenção inicial, desde 88, na Constituição de 88, e que nunca foi implementado. Apoio inteiramente. Não creio, senadora, que a tentativa de aumentar a tributação sobre os super ricos provoque necessariamente uma fuga de patrimônio, uma fuga de capitais. A senadora Elisiane corretamente chama atenção para que isso seja feito com focalização, né, na primeira infância, nas crianças que são de famílias pobres, e fazendo essa focalização, o programa certamente vai ser mais barato do que se fizesse um benefício universal, e além disso é possível que os resultados sejam mais eficientes do ponto de vista da redução da desigualdade.
O ex-diretor do Fundo Monetário Internacional relacionou outros impostos com valores irrisórios ou até mesmo isenções para os super ricos no Brasil. A alíquota máxima do imposto sobre heranças e doações, que é de competência estadual, é de apenas 8%, inferior à que prevalece em países da OCDE, inclusive inferior à que prevalece em países emergentes como o Brasil, né? O IPVA, que também é de competência estadual, não incide sobre iates e aviões particulares, por exemplo, né? O imposto territorial rural arrecada muito pouco, respondendo por apenas 0,1% da arrecadação total. O IPTU incide sobre imóveis subavaliados. Os mais ricos são pouco tributados no Brasil, né? Eu diria até mesmo que o Brasil é um paraíso fiscal para os super ricos, né? Já a senadora Cátia Abreu sugeriu a criação de um imposto verde que penalize a poluição. Em favor da sustentabilidade, esse imposto foi elogiado por todos os participantes da reunião. Eu queria saber o que todos acham da criação de um Carbon Tax, que é recomendado em alguns documentos que eu consegui ler pelo Banco Mundial e pelo FMI sobre a taxa sobre carbono. Está sendo recomendado para todos os países do mundo. A gente acha que é uma ferramenta muito útil, muito interessante para internalizar os custos das emissões do gás de efeito estufa e que poderia ser uma ferramenta interessante. Mas além disso, eu gostaria de comentar que na retomada de crescimento, a importância que também foi discutida hoje, de uma retomada verde, uma retomada que de uma forma ou outra reconhece a necessidade de acompanhar o crescimento com uma visão de sustentabilidade. Aqui no Brasil, um esforço para zerar emissões poderia até criar emprego. Eu concordo com o que disse o representante do BID. Esse tributo pode ser útil para arrecadar, reforçar a arrecadação, e pode ser útil para desestimular atividades danosas ao meio ambiente. Portanto, ele é um tipo que se chama na literatura de finanças públicas de sin tax, imposto sobre pecado, assim como são os impostos sobre fumo e sobre bebidas alcoólicas. É uma forma de tributar atividades que podem ser danosas ao indivíduo que as consome ou ao meio ambiente, como no caso do imposto carbono. Portanto, sim, é um imposto que deve ser considerado. Eu acho importante, sim, discutir o Carbon Tax. A gente precisa ter claro que não vai ser a salvação da lavoura, mas tributar atividades que têm externalidades negativas e tentar trazer isso de volta para a sociedade em políticas públicas é sempre uma iniciativa interessante. Mas o representante do Banco Mundial alertou que a adoção do imposto sobre carbono pode mudar a discussão sobre desenvolvimento sustentável no Brasil. Imposto carbono. Nós claramente topamos a ideia, gostamos muito de trazer isso como um dos impostos principais, não só no contexto da receita, mas no contexto principal de uma retomada econômica verde, uma retomada econômica que é mais sustentável. Mas eu gostaria de trazer um ponto importante aqui, porque esse imposto vai pôr o Brasil em frente a um espelho. A maioria dos impostos no resto dos países se faz sobre emissões de combustões de fósseis, ok? Gasolina, fuel, etc, etc. No Brasil, a principal parte ou uma grande parte das emissões está vindo do setor agrícola florestal, que em grande parte está feito sobre atividades ilegais. Então, como são atividades ilegais, eles não vão pagar nenhum tipo de preço sobre o carbono. É fundamental ter essa conversa, nós gostaríamos dessa conversa, mas isso vai forçar uma conversa ainda mais grande sobre a realidade do crescimento econômico e de desenvolvimento brasileiro. Pode ser uma solução de receita e de eficiência econômica. O acesso ao crédito para micro e pequenas empresas foi considerada uma das maiores dificuldades durante a pandemia no Brasil.
Para os organismos internacionais, o governo deveria assumir parte do risco do financiamento dessas empresas. O dinheiro que nós disponibilizamos vai dar para chegar em torno de um atendimento de 6% das micro e pequenas empresas do país apenas. São 7 milhões de micro e pequenas empresas. Qual é a média mundial durante a Covid de atendimento às micro e pequenas empresas? Quanto que nós estamos fora da curva? 6%, na minha avaliação, simples avaliação, é muito pouco, 6% das empresas, das micro e pequenas empresas, que empregam, senhor Rafael Munhoz, 18 milhões de pessoas de carteira assinada no país. Eles empregam esse tanto de gente, 52% da mão de obra no país. A microempresa brasileira já entra no Covid com um problema de financiação financeiro. Quer dizer, não tem tanto acesso ao mercado financeiro, tanto acesso a crédito e a liquidez como outras empresas. Isso já era uma realidade antes da pandemia. E nosso receio é que a pandemia fez pior. Tem problemas de crédito direcionado que não necessariamente está chegando para a microempresa, tem problemas de o que a própria microempresa pode fornecer ao sistema financeiro como garantias dos empréstimos, que seria preciso rever, e como parte da solução que nós estamos vindo no curto prazo, a necessidade, talvez, do Estado assumir garantias sobre muito do empréstimo para a pequena e mediana empresa. A reflexão é a importância do risco de crédito, não é uma questão de liquidez. E nesse contexto, a necessidade de que o fisco enxerga a possibilidade de tomar uma parte desse risco no seu balanço. Isso tem sido feito com alguns sucessos em vários países do mundo e também agora está sendo aqui. E os debatedores destacaram a importância do Fundo Garantidor de Crédito durante a pandemia. Sucesso, em parte, das medidas de mitigação da crise, sobretudo as medidas de crédito, a exemplo do Pronamp, né, que demorou para começar a surtir efeito, mas que, quando começou a ter os recursos garantidos pelo Fundo Garantidor de Operações, acabou surtindo um resultado importante, né? A demanda foi crescendo rapidamente e a oferta também conseguiu atender a essa necessidade de crédito adicional. Aqui no Brasil mesmo, o dinheiro chegar na ponta está muito difícil. Nós aprovamos aí fundo garantidor e que virou fundo financiador, porque os bancos estão emprestando no limite da garantia. As medidas de crédito nem sempre chegaram na ponta, mas acabaram surtindo algum efeito e houve expansão da liquidez por parte do Banco Central. As opiniões são divergentes e trazem muita incerteza sobre o futuro da economia brasileira. Mas a maior das incertezas continua sendo o coronavírus. A maior preocupação continua a ser, talvez, dividida em duas questões, que é a rapidez com que a gente vai sair dessa crise, e aí as medidas sanitárias e a eficiência dessas medidas é muito importante. E a segunda é o que vai ser o depois da tempestade. Contrariando o ditado popular, pode ser que depois da tempestade a gente tenha outra tempestade de caráter fiscal e econômico. Então é preciso que a gente tenha noção disso e comece a sinalizar o norte do ponto de vista da política econômica para depois dessa crise. Essa é a única comissão está em funcionamento desde março desse ano no Congresso Nacional. A única comissão. Todas as demais comissões temáticas estão suspensas. Não é? Então, vocês observarem a expectativa sobre essa questão de ajuste, de equilíbrio fiscal, todos os indicadores econômicos e também de saúde pública recai sobre nossos ombros neste momento. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.